Depois que as últimas semanas não pareceram tão boas para as ações e para os mercados de criptomoedas, havia na verdade a especulação de que as tarifas talvez fossem um pouco mais brandas. Mas, infelizmente, não aconteceu, e exatamente como esperávamos. Trump anunciou todas as tarifas ontem, e ele simplesmente tinha quatro placas na mão, e, consequentemente, percebe-se que ele está realmente falando sério, e não são apenas tarifas contra a China e a Europa, são tarifas contra o mundo inteiro. Tivemos enormes saídas ontem, mais de 2 trilhões de dólares que saíram completamente dos mercados, em 15 minutos. Provavelmente também a maior venda que já vimos. Os mercados não reagiram bem a isso ontem. Quero dizer, vimos tarifas de 47% agora em Madagascar. Que diabos, o que está acontecendo aqui? Sim, isso é realmente intenso. O que aconteceu ontem? Foi realmente uma batalha, por assim dizer. Trump está realmente falando sério sobre as tarifas. Isso vimos definitivamente ontem. E praticamente todos os países foram afetados. Os países que não têm um bom relacionamento com os Estados Unidos, obviamente, foram ainda mais afetados. E especialmente os países que agora impuseram tarifas contra os Estados Unidos, esses receberam tarifas ainda mais fortes. Foi muito importante para Trump ontem que os países que impõem tarifas contra os Estados Unidos recebam tarifas ainda mais fortes. Aqui está também uma lista completa das tarifas. Sim, dá para ver claramente que cada país foi afetado, de alguma forma. Por exemplo, podemos ver em relação à China. Temos 67% de tarifas para produtos que vão da China para os Estados Unidos e 34% de tarifas para produtos dos Estados Unidos que vão para a China. Então, eles obviamente apresentaram isso de forma que os Estados Unidos saem ganhando, mas no geral, isso é bastante severo. O que deve ser mencionado aqui, no entanto, é que as tarifas se aplicam a produtos específicos individuais, não é uma tarifa geral completa. Mesmo assim, isso diz muito, e percebe-se que os Estados Unidos estão realmente levando isso a sério. Sério. Do ponto de vista econômico, claro, isso não se aplica a nós, de forma alguma, pois o maior banco do mundo, JP Morgan, comentou sobre isso novamente. Devido a todas essas tarifas, cerca de 400 bilhões de dólares são arrecadados por ano. Por causa das tarifas. Isso significa 400 bilhões de dólares que teoricamente faltam à economia normal. E esse dinheiro é novamente adicionado aos produtos. Ou seja, se agora um computador ficar 30% mais caro por causa de todas as tarifas, esses 30% de tarifas são, no final das contas, adicionados novamente ao preço do produto, na venda. Consequentemente, os cidadãos nos Estados Unidos terão muitos produtos que são muito mais caros. No entanto, os cidadãos não têm muito mais dinheiro. Isso significa, JP. Morgan assume que poderíamos sentir uma inflação crescente no segundo ou terceiro trimestre por causa disso. O crescimento econômico poderia diminuir e poderíamos entrar em uma recessão. Esse é, de fato, o grande problema. Devido a todas essas tarifas, podemos agora definitivamente deslizar para uma recessão muito mais rapidamente, porque, do ponto de vista econômico, seria extremamente perceptível. Claro que os produtos ficam mais caros, mas as pessoas não geram mais dinheiro, algumas podem até perder seus empregos, e assim por diante. Isso não é nada bom para a economia. De forma alguma. Desde ontem, temos uma chance de recessão de quase 52%. A chance está atualmente tão alta quanto não esteve nos últimos 3 anos. Isso, é claro, não é nada bom. Consequentemente, estamos desempenhando como estamos atualmente. E também me é difícil, atualmente, permanecer otimista nestes tempos. Digo isso com toda a sinceridade. Claro que é difícil, mas ainda assim é preciso ver tudo de uma outra perspectiva. Já precificamos o pior. Até mesmo uma pequena recessão já foi precificada. Já vimos bastante de Trump e no passado não foi diferente. Porque já mostrei esse gráfico para vocês várias vezes. Aqui em verde, vemos a economia. Em 2017, quando Trump foi presidente pela primeira vez. Lá também vimos tarifas fortes, principalmente contra a China, e, consequentemente, fomos fortemente corrigidos. Consequentemente, tivemos medos nos mercados, fomos fortemente corrigidos, mas isso também chegou ao fim. Porque, após algumas semanas, meses, essas tarifas começaram a esfriar um pouco. Aos poucos, começaram as negociações e a política monetária dos Estados Unidos, a economia em si começou a ser impulsionada novamente. E isso foi em 2017, a razão pela qual, apesar dessas tarifas fortes, subimos novamente. E atualmente ainda sabemos que até maio essa política monetária rígida será abolida.
e que provavelmente começaremos lentamente este ano a imprimir dinheiro novo. O dinheiro voltará a entrar nos mercados. Isso significa que, por um lado, definitivamente temos essa alta incerteza com a recessão, mas por outro lado, estamos começando a receber dados macroeconômicos que estão melhorando cada vez mais. Por isso, a curto prazo, provavelmente será uma dor no momento. Seria bom se não entrássemos em uma recessão, mas que todos apenas temessem isso. Porque talvez seja isso que Trump e os formadores de mercado querem, que todos entrem em medo e pânico agora e que acabemos por evitar por pouco uma recessão. Porque esse é também o gráfico que já mostrei a vocês nos últimos dias. Eu esperava que, se as tarifas fossem melhores, começaríamos a subir lentamente agora. Ou, se fossem piores, que só começaríamos a subir no final de abril, início de maio, em algum momento desse período. Porque a correlação entre a liquidez global e o Bitcoin é muito precisa. A correlação geralmente variava entre 70% e 100%, e 107 dias. Por isso, minha especulação era que subiríamos no início de abril ou mais para o final de abril. Por quê? A correlação tem uma probabilidade de quase 80%, o que já é extremamente alto, por isso não deve ser subestimada. Economicamente falando, os Estados Unidos estão definitivamente oscilando no momento, e não parece nada bom. Estou totalmente de acordo com vocês, mas já passamos por isso no passado também. Estamos vendo lentamente uma liquidez crescente e uma política monetária que está melhorando cada vez mais. Tecnicamente, o gráfico parece assim. Eu mencionei isso para vocês ontem. Também compartilhei isso na publicação nos grupos. Que ou rompemos de forma consistente acima dos 86 mil dólares, vemos um novo teste. E então simplesmente confirmaríamos essa tendência de alta, ou romperíamos. E esse seria definitivamente o melhor cenário. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Tivemos o rompimento aqui, passamos por cima, mas não tivemos um fechamento diário. Não testamos adequadamente. Consequentemente, parece mais que vamos voltar aqui embaixo. Testar os 79 mil dólares no Bitcoin. E que a partir daí poderíamos ver o reteste continuar subindo. Isso é pelo menos o que vemos atualmente na análise gráfica. Infelizmente, nosso cenário otimista não se concretizou aqui. Da forma como analisamos de maneira mais ampla, provavelmente vamos revisitar certas zonas, cair um pouco mais para baixo e buscar um pouco mais de liquidez aqui. Então provavelmente podemos subir novamente um pouco. Isso não significa que vamos diretamente em direção aos 100 mil dólares, mas quero dizer a partir daí, devemos ver novamente um boom se razoável. No Bitcoin, no mercado de criptomoedas. Pois, é claro, não pode ir apenas em uma direção. E enquanto estou editando o vídeo, acabou de surgir essa notícia no Twitter. E isso é exatamente o que eu já discuti no início do vídeo. Embora as tarifas agora sejam assim, elas vão estimular mais negociações. E assim por diante. Pois aqui se vê que a Tailândia está atualmente em conversações com os Estados Unidos. Por causa dessas tarifas de 36%. Isso significa que a Tailândia provavelmente fará algumas concessões aos Estados Unidos. Eles poderão chegar a um acordo, e então essas tarifas provavelmente serão reduzidas ou completamente eliminadas. E assim, provavelmente, isso será ajustado com cada país, pouco a pouco, de alguma forma, pois os países também precisam, em parte, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também precisam dos outros países. No final das contas, os Estados Unidos também estão se prejudicando com isso. E eu já mostrei para vocês. Tivemos uma chance de recessão de quase 51%. Agora são 4 horas depois, enquanto eu edito o vídeo. E a chance já caiu novamente em 6%. Porque agora começamos a ver, as primeiras negociações estão surgindo. E parece bastante semelhante ao que aconteceu em 2017. Que definitivamente ficamos com medo nos mercados, mas no final das contas, a longo prazo, isso não faz diferença aqui. A longo prazo, tudo isso ainda é positivo. Quer-se simplesmente criar uma melhor posição de negociação. Isso está sendo alcançado agora. Agora, depende apenas de quanto tempo essa política tarifária rígida será mantida. Por isso, pessoal, a longo prazo, ainda estou naturalmente otimista. A curto prazo, acho que vamos corrigir um pouco, alguns milhares de dólares no Bitcoin, e então veremos um rebote novamente. Mas também especulo que talvez no final deste mês ou em maio subiremos novamente, devido à liquidez global que fluirá para os mercados. E quando esse primeiro shot das tarifas começar a se recuperar lentamente, pois no passado tudo isso também se recuperou, as pessoas ficaram em pânico, mas isso foi esquecido após algumas semanas. Neste ponto, agradeço por assistirem. Vocês sabem o que fazer. Escrevam nos comentários o que vocês acham do Trump até agora. Eu sei, então todos nós esperávamos um pouco mais. Com sua presidência no espaço cripto. Mas enfim, escrevam nos comentários. O que vocês acham do Trump até agora? Eu gostaria de saber.